Nossa Vida Melhor tá de volta e a gente vai falar hoje sobre a nossa pele. A gente fala sobre os efeitos negativos do sol na pele e principalmente por ter passado o verão. Porque eu sei que no verão muita gente até se cuida. Acha que porque tá verão tem que passar protetor solar. Só que é sempre, viu? Só pra você ter uma ideia, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a cada ano são diagnosticados 135 mil novos casos de câncer de pele. Gente, eu tô falando de Brasil, isso corresponde a 25% dos casos de câncer no Brasil. Por outro lado, a gente precisa de cerca de 20 minutos diários, ao menos 3 dias por semana de sol, né? A gente sempre fala do cálcio, da importância de a gente tomar esses minutinhos de sol. Então, como é que a gente vai equilibrar essa conta? Como é que a gente vai se proteger em todos os sentidos? Para nos ensinar sobre os efeitos do sol, sobre o uso do protetor solar, a gente trouxe uma querida, muito talentosa, eficiente, uma médica excelente, daquelas que leva a saúde a sério, doutora Luciana Catini, que é dermatologista, ela atua no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, atende num consultório maravilhoso e é sempre muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Tava com saudade de você, hein, Lu? Eu também. A Lu, ela cuida da gente com excelência mesmo, daquelas dermatologistas que você fala, uau, tira o chapéu, sabe? Boa daquelas pra gente indicar pra quem a gente ama. E Lu, o que eu falei agora me dá até uma preocupação, porque assim, 135 mil novos casos de câncer de pele é muita coisa, né? É muita coisa, representa 30% de todos os cânceres diagnosticados. O Brasil, nós temos um costume de atividades esportivas, expostas ao sol, o caminho para o trabalho. No dia a dia a gente tem uma exposição solar muito intensa, então tanto a exposição diária quanto a exposição mais intensa, aguda, durante o verão, influenciam nesse aumento dos casos de câncer de pele. E, Cláudia, em relação aos protetores solares, a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz há 15 anos campanhas de proteção solar, de orientação para a prevenção de câncer de pele, mas até hoje a gente tem só 30% de adesão no uso do protetor solar diariamente pelos pacientes. Então é importantíssimo reforçar esse assunto. Eu tenho uma sensação daquelas que a gente é tipo São Tomé, só vendo para crer, né? A gente acha que com a gente nunca vai acontecer. Exatamente. Passa o protetor solar para não ficar com a sensação de ardência no corpo, mas a proteção em si, ela é pouco feita. Agora, eu tenho uma dúvida. Essa proteção, ela precisa ser feita todos os dias? E como é que a gente faz com o sol que a gente precisa tomar para repor a quantidade de vitamina D? Então, a proteção solar é importantíssima diariamente. Principalmente porque o principal local de câncer de pele, que seria o efeito do sol a longo prazo, é a face. Então, dorso do nariz, lábio inferior, orelha. Então, 70% dos cânceres são diagnosticados nessa região. E o que influencia tanto aquela pequena exposição solar de 20, 30 minutos diariamente, quanto aquela exposição mais intensa e aguda, de que nós vamos para a praia e de repente nós ficamos inteira vermelha, sabe? Passou um pouquinho aquele período de reaplicar o protetor solar, a gente acaba esquecendo, ou então num dia muito nublado, a gente acha que não é importante reaplicar. E aquele sol que nos causou aquele desconforto do ardor, das bolhas, da vermelhidão, ele é extremamente maléfico e a gente vai observar isso principalmente a partir dos 30 anos, que é o período que o nosso organismo, que as nossas células vão perdendo um pouquinho a capacidade de se regenerar. Então, o que acontece? Quando o sol incide na nossa pele, na nossa célula, ele causa um processo inflamatório, como se fosse uma queimadura mesmo. É uma queimadura, produz citocinas inflamatórias, a gente fica com aquela sensação de dor, calor no local, vermelhidão. E todas essas citocinas, elas transformam a nossa célula numa célula modificada. Só que o nosso sistema imunológico tem a eficácia de retransformar essa célula numa célula adequada. Com o tempo, a gente vai perdendo esse mecanismo. Então, quanto menor a exposição solar e quanto menor esse processo inflamatório causado ao longo da vida, melhor a prevenção no futuro. Então, assim, a exposição solar e os cuidados começam desde a infância, a partir dos 6 meses. Porque o sol que a gente toma até os 20 anos de idade é o sol que vai determinar como vai ser a nossa pele no futuro. Então, o sol que não arde, que não incomoda, que não faz bolhas, ele não é prejudicial? Ele é também,
porque nós estamos falando de várias partes da radiação solar. Então, esse sol que incomoda é a radiação ultravioleta B, que é o que a gente vê, por exemplo, nos protetores solares, indicado de fotoproteção como um fator FPS. Mas, atualmente, os estudos demonstram que tanto o UVA, que é uma radiação que penetra um pouco mais, que levam alguns efeitos mais demorados e causam, inclusive, o câncer de pele e a piora das manchas, também são danosos. E esse ultravioleta A ele está presente de forma muito intensa ao longo do ano inteiro. E, atualmente, os estudos demonstram que não é só a ultravioleta A. Então, a gente tem, assim, um amplo espectro, UVA, UVB, a luz visível. Já tem estudos que comprovam a alteração de manchas, a piora na qualidade da pele e, inclusive, o infravermelho. Então, hoje, só proteção solar com o FPS e o PPD já não são necessários. O importante é utilizar uma substância antioxidante, uma proteção física. O que é uma substância antioxidante? Por exemplo, aplicar uma vitamina C antes do protetor solar, principalmente para as pessoas que têm tendência a desenvolver manchas, ou por uso de anticoncepcional, ou após a gestação, ou que já tomaram muito sol ao longo da vida e que fazem algum tratamento para clarear. Então, por isso, tem que consultar uma dermatologista, tem que estar presente, tem que olhar a pele, examinar as manchinhas novas, Exatamente. né? Em relação à vitamina D, é uma questão muito importante, porque hoje é muito discutido o papel da vitamina D, a proteção imunológica, o efeito benéfico da vitamina D e, de modo algum, deve-se evitar a formação dessa vitamina D com uma exposição solar muito desregrada. O que acontece, Cláudia, é assim... para a gente ter a produção da vitamina D, é necessário de 10 a 15 minutos apenas de exposição solar nos ossos longos, braços e pernas por dia. Para a gente ter uma 100% de proteção solar, é necessário que um adulto, por exemplo, de 1,70 m, utilize 40 ml numa aplicação. Por quê? Porque existe a necessidade de grande quantidade do produto para que forme a película adequada para evitar essa absorção do ultravioleta em toda essa área corporal. Então se passa só um pouquinho, de qualquer jeito está absorvendo. Exatamente. A vitamina D que precisa, através do sol. Como o nosso rosto é o local que está em maior exposição solar, diariamente é necessário que esse protetor seja utilizado no rosto e no dorso das mãos, que são as áreas de mais exposição. Mas, por exemplo, nos braços, é perfeitamente possível que a pessoa tome 15, 20 minutos de sol. Isso já é o suficiente para repor a vitamina D. Para quem não trabalha na lavoura, obviamente, eu estou me lembrando da turma lá de Aracati, quando eu fui visitar a fazenda do Milão Rei e tantos outros, né? Os trabalhadores rurais, que aí sim, e eu sei que vocês já se protegem, a turma também das pousadas, que trabalha ali na praia, abrindo guarda-sol, vendendo água de coco. Então é legal usar aquelas camisetas que já tem o protetor, o fator UVA, UVB. A gente foi até as ruas para tentar entender também se as pessoas estão preocupadas com os efeitos do sol, o que elas fazem em relação a isso. Então, vamos ver como é que foram as respostas. Eu uso protetor, aliás, a Lu é alguém que sempre me pega no meu pé e fala, tá usando protetor, tem que usar protetor, até porque essas luzes do estúdio, elas também são maléficas para nossa pele, né? Sim, luz de tablet, computador, luzes fluorescentes, toda a luz visível pode danificar a sua pele. A luz da nossa casa pode danificar a nossa pele, por isso a gente tem que usar protetor. Mas vamos ver se as pessoas se preocupam com isso. Pode rodar. Cláudio, o verão já foi embora. Mas ao contrário do que muitos pensam, a incidência dos raios UVA e UVB não acontecem só no verão não, e sim em todas as estações do ano. Por isso é importante proteger a pele. E nós queremos saber, você costuma usar protetor solar todos os dias? Não uso. Por quê? Porque eu acho que não tem necessidade. Eu uso quando eu estou muito exposto. Eu tenho tatuagem e quando eu estou com a tatuagem exposta, eu coloco protetor na tatuagem. Mas dia assim, não uso. Eu não uso. Por quê? Eu acho chato. Fica tudo sujo. A verdade, fui na dermatologista porque teve mancha, por causa eu sou da Espanha, por causa do sol do Brasil. Aí ela mandou protetor solar 50 todo dia. Quando vou pra praia? No dia a dia, não? Não. Por que você não usa no dia a dia? Porque eu acho que a gente precisa de vitamina D. Eu acho que tá todo mundo muito histérico e o sol é uma coisa que faz bem. Uso todos os dias. Hoje em dia eu sinto falta, assim, na hora que eu tô saindo, se eu não passar o protetor, vira um hábito na vida, então
nada complicado, é bem tranquilo. Sim, uso. E por que você usa todo dia? Ah, para prevenção mesmo. Todo dia não. Você usa quando? É, quando eu vou pra praia, eu passo protetor lá na praia ou em piscina, mas eu passo, mas todo dia não. E como que você escolhe seu protetor solar? Baseado no fator de proteção que o dermatologista indicou, que para minha pele que é bem branquinha tem que ser alto, e baseado na textura dele também, porque no nosso país o protetor solar, dependendo da textura, fica desagradável, né, na pele, muito oleoso. Indicação do dermatologista. Muito bom. Tem uma galera bem consciente, isso é ótimo, Exatamente. né? Me parece que as mulheres são mais conscientes que os homens. Vocês usam protetor, meninos? Vocês usam? Mais ou menos. Gilson não, Carlinhos mais ou menos, Guto não. Rivaldar se cuida sempre. Olha, a Arlete Menezes, nossa telespectadora, ela tem uma dúvida aqui. Ela pergunta o seguinte: por que eu devo usar o protetor solar dentro de casa durante o dia se estou com as luzes apagadas? Ela é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e diz que só usa lâmpada de LED. Então, Arlete, na verdade, se você tiver alguma atividade muito próxima à janela, nós temos quase que 80% da penetração do ultravioleta A pelo vidro da janela. E sempre um pouquinho de proteção solar, de exposição solar, acaba pegando, principalmente se o seu apartamento ou a sua casa for uma casa bem clara e arejada. Então, sem dúvida nenhuma, até para não perder o ritmo de levantar ao acordar, faz a higienização adequada da pele e já aplica o protetor solar, porque às vezes você tem que sair, ficou com pressa ou de repente e acaba não esquecendo e... Esse protetor solar que eu aplico depois que eu limpo a minha pele, ele segura pro dia inteiro? Assim, eu posso ficar tranquila? Passei meu protetor, depois que eu lavei o rosto, posso trabalhar e tá tudo certo? No dia a dia, sim, ele não segura o dia inteiro, mas ele segura o principal período de exposição solar. Tá. Então, o ideal seria uma reaplicação após o almoço, mas a gente sabe que no dia a dia isso é muito difícil. Então, principalmente as mulheres que conseguirem associar o protetor solar, o uso de maquiagem, hoje a maquiagem ela é um aliado na proteção solar. Até o rímel, o uso de delineador acabam protegendo, e já tem estudos hoje que comprovam isso, para evitar o aparecimento de carcinoma basocelular, que é um tipo de câncer de pele, na esclera, ou seja, nos olhos, evita catarata e na base do nariz. Então, o uso da maquiagem prolonga o seu fator de proteção ao longo do dia. Que boa notícia! É excelente, né? Podemos e devemos usar maquiagem. Tem uma pergunta muito interessante, vou te pedir para responder já já, é da Cíntia de Camaçari. Ela quer saber se quem tem pele morena, no caso ela tem a pele morena, ela deve usar e qual seria o ideal para a pele dela. Mas a gente fala sobre os diferentes tipos de pele, os diferentes tipos de protetores já já, tá bom? Tá ótimo. Doutora Luciana Catini é a nossa convidada hoje, falando sobre proteção solar. Vamos andando um pouquinho, daqui a pouco eu volto e a gente vai ter as respostas. E o bom é que as perguntas são muito parecidas, porque a gente é muito parecido, né? Então a dúvida de um já ajuda o outro também. Deixa eu voltar lá com a doutora Luciana Catini, falando sobre os efeitos do sol e respondendo a dúvida que ficou aqui. Tô segurando o vestido pra não tropeçar nele, que tá lombo. É a Cíntia de Camaçari. Ela fala: tenho a pele morena, qual seria o ideal para minha pele? Então, Cíntia, para uso diário, um fator de proteção 15, ele já faz o papel da proteção solar, porque as pessoas de pele morena acabam tendo a melanina mais intensa na pele, então isso já é uma proteção natural. Em contrapartida, as pessoas de pele morena que têm tendência a formar manchas, aí eu já indico um fator de proteção um pouquinho maior no dia a dia, um fator de proteção 30, que equivale ao indicado para pessoas de pele clara também, por conta para evitar realmente essa pigmentação. Mas e é verdade que as 15 já é pessoas de pele suficiente. mais morena, ela tem mais facilidade de pigmentar a pele, de ficar com manchas? Sim, porque a produção a pré-formação da melanina já está muito mais intensa. As pessoas de pele morena, às vezes 10 minutos de exposição solar, elas já estão bronzeadas. Na verdade, é aquela melanina pré-formada que está na camada mais profunda da pele e que vem para a parte superficial. Então, são pessoas muito responsivas ao sol. Então, por esse motivo, o fator de proteção pode ser diariamente menor, mas numa exposição solar mais intensa, eu indico o mesmo fator de proteção de uma pele clara. Agora, a pele negra, a pergunta é da Elinéia, ela é de São José do Rio Preto. Ela fala: costumo fazer caminhadas ao final da tarde
tarde, por volta das 5. E gostaria de saber qual é o melhor fator de proteção para a pele negra neste horário. Queria só te lembrar que São José do Rio Preto é um calorão, solão, assim, não sei se você conhece. Nossa, então eu acho que seria interessante ela não só associar um boné, uma proteção física, os bonés, lembrando que eles precisam ter uma aba de no mínimo 4 centímetros e proteger também a parte da orelha, que muitas vezes nós esquecemos. Usar protetor labial, porque o lábio inferior é um lugar que a gente tem menos pigmentação e está diretamente exposto ao sol. Em relação à caminhada que ela faz, já é num período onde o ultravioleta B ele já está um pouquinho mais leve. Então, assim, não há necessidade de um fator de proteção muito intenso. Eu indicaria um fator de proteção 60, se ela tivesse uma pele clara. Como a pele dela é morena, um fator de proteção 30 e com um pouquinho maior de resistência à transpiração. Porque se ela faz uma caminhada, provavelmente esse FPS não dura a caminhada inteira, se durar mais que 30 minutos. E a gente tem protetores assim, na gôndola da farmácia, a um preço acessível? Ou tem que ser aquele carésimo, importado e difícil de achar? Não, de jeito nenhum. Hoje nós temos assim uma gama de opções, inclusive muitas perguntas no consultório em relação ao BB Cream, ao CC Cream. Ele pode ser usado no dia a dia, porque são produtos que facilitam. Então, ao invés de passar o hidratante, o primer, mais o protetor solar e mais a base, são todos os componentes em um produto só. O importante é que esses cremes, esses produtos, contêm um fator de proteção 30. Tá. Tendo 30, ele pode ser utilizado normalmente. A gente tem uma arte, eu vou pedir para a produção colocar na TV, para você que está em casa memorizar e aprender. É o fator de proteção em relação à pele. Então, ali a gente tem as peles pouco sensíveis a queimaduras solares, aí baixa proteção, aí seria fator de proteção. A pele mais clara, ela tem pouca melanina, então ela já não tem a melanina intrínseca. O fator de proteção indicado para ela no dia a dia é 30, numa exposição solar mais intensa é 60. Tá. Nas peles mais morenas, onde a melanina já está mais alta, a quantidade é muito maior, que já tem uma proteção intrínseca. Para uma exposição solar diária, o fator de proteção indicado é o 15, numa exposição solar mais intensa, o fator 30. Tá joia. E quem tem a pele bem branquinha, aí tem que realmente usar e abusar de bastante proteção. Sem né? dúvida, fator 50 com base todos os dias. A minha sobrinha, ela é... Aliás, um beijo pra Paulinha, ó. Saudade de você, ela é bem branquinha e ela usa o protetor dela. E ela tá sempre de protetor, ela tem 10 anos, mas uma graça quanto se cuida, assim. E é sempre de 50 pra cima. Ah, sem dúvida. Quem tem manchas também, algo muito discutido no último congresso da Academia Americana de Dermatologia, foi que existe a necessidade da presença do óxido de ferro, que é o óxido ferroso, que dá corzinha para o protetor solar. Então, quem tem melasma, que são aquelas manchas de gravidez, importante verificar se no seu protetor tem o óxido ferroso. Óxido ferroso. Anota aí, meninas que têm melasma e que não querem piorar a situação, porque o tratamento do melasma é complicado também, né? É complicado a vida inteira. Olha, a Cidinha Cabral, ela pergunta assim: gostaria de saber qual é o melhor protetor solar para quem faz radioterapia. Eu sou do Guarujá. Então, Cidinha, o melhor protetor solar para quem faz radioterapia é aquele protetor que utiliza tanto os fatores inorgânicos como os orgânicos. Então, é um protetor mais pesado, que realmente não sai com facilidade. É um protetor assim mais esbranquiçado, que acaba durando um pouco mais, né? Não são só 2 horas de reaplicação. Então, a cosmética dele é um pouquinho mais densa, mais pesada, mas sem dúvida nenhuma, ele vai te proteger muito mais. Perfeito, importante isso, né? Tem alguns protetores no mercado, por exemplo, o Cetaphil, que tem o Actínica. Então, ele é direcionado para as pessoas que já têm uma predisposição, ou seja, uma sensibilidade, uma facilidade ao desenvolvimento dessas queratoses, que é o caso da radioterapia. Então, ele é indicado no tipo de pele dela. Ok, então uma boa dica para todos que estão se submetendo a um tratamento de radioterapia, né? A Andréia, do Rio de Janeiro, diz que tem uma filhinha de 4 anos com a pele parda. Ela quer saber que fator ela deveria usar, 50 ou 70 faz diferença? Faz diferença. Por quê? Porque em relação ao FPS, que é o do 50 para 70, a gente tem 2% a mais só de proteção em relação ao UVB. Porque o FPS, ele indica só proteção UVB. Mas a proteção UVA, você tem um ganho de quase 50%, do 50 para o 70%, porque é um protetor mais denso, ou mais esbranquiçado, ou com uma cor maior, melhora a aderência do produto. E, em geral, para as crianças,
os protetores eles são compostos por bastante filtro físico, que é aquele que dá o esbranquiçado. Às vezes é até difícil a espalhabilidade, mas essa é o melhor, porque tem menos chance de desenvolver alergia, dura um período um pouco maior do que os protetores químicos e sem dúvida nenhuma protege, porque é nessa idade que a gente tem que começar. Olha, cuidar das crianças. Tem uma pergunta aqui. Opa, deixa eu só ver o que eu fiz aqui, que eu fiz uma baguncinha. A Ana Maria, ela é de Rio das Ostras, região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro. Eu amo o Rio das Ostras, viu, Ana? Eu tive casa aí a minha infância toda. Os momentos mais lindos da minha vida eu vivi aí. Beijo pra você e pra toda a turma aí da região dos Lagos. Ela fala assim: meu nome é Ana Maria, de Rio das Ostras, sou descendente de russo, mas minha pele é morena clara. Qual protetor solar usar? E se for de 30, qual o espaço de tempo para passar o protetor? Legal a gente falar e responder a pergunta da Ana e também aprender sobre a reaplicação. Sem dúvida. A reaplicação do protetor solar, Ana, numa exposição solar mais intensa, por exemplo, quando você for para a praia, estiver na piscina, durante uma caminhada, ele deve acontecer a cada 2 horas, porque já é comprovado que o FPS não é fidedigno após. Então, um protetor de 30, após 2 horas com transpiração, ele já está em torno de 15. Em relação à indicação para a pele dela, no dia a dia, o fator de proteção 30, ele faz já o trabalho da proteção e da prevenção. Caso ela queira associar uma base, uma maquiagem, isso acentua e prolonga a proteção solar dela, não há necessidade de reaplicação. Se a atividade profissional dela é exposta ao sol, então ela caminha, geralmente trabalha em ambientes expostos, aí sim eu peço que ela realmente faça a indicação da exposição esporádica, que é a reaplicação a cada 2 horas. Muito bem. Dá tempo de mais perguntas? Mais uma? Então vamos lá. A turma toda participando aqui, eu fico feliz da vida. Bom. Então tem a pergunta agora da Amenaide, ela mora aqui perto, ela fala, mora aqui perto, no Shopping Interlagos. Gostaria de saber se tem que usar protetor solar à noite também. Boa pergunta. Não precisa, né? À noite não há necessidade, Amenaide, a menos que você trabalhe assim, em ambientes com muita exposição de luz fluorescente, mas no caso, o que eu te indico é a utilização de um antioxidante, que é, por exemplo, cremes com vitamina C, com chá verde, que eles vão fazer o papel de antioxidante, ou seja, eles tiram os radicais livres, que são os principais responsáveis pelo envelhecimento da pele e que, de uma certa forma, contribuem para ir enfraquecendo cada vez mais o metabolismo celular. E isso predispõe no futuro, eventualmente, aquilo que eu falei. A célula ela não volta ao seu estado natural de uma forma tão fácil. Então, a vitamina C é a melhor indicação para ela à noite. Vitamina C. Mas você falou bem, né? Se a pessoa trabalhar à noite, num ambiente todo iluminado, tem que usar protetor solar. Sem dúvida nenhuma. Gente, isso caiu pra mim agora como uma luva, porque às vezes eu vou gravar um comercial à noite, cheio de luz e esqueço. Acho que tá de noite, tá de noite. Apesar de que tá sempre muito maquiada, né? E de alguma forma tá protegida a pele. Sem dúvida. Mas legal a gente ficar atenta. Doutora Luciana Catini, tava com saudade de você. Eu Obrigada também. por ter vindo. Obrigada pelo convite, Foi um prazer Clau. tê-la de volta. Volte mais vezes. Sem dúvida. Viu, Pri? E olha, se você quiser uma boa dermatologista, entra no site, você vai ter mais informações, lucianacatini.com.br. Catini com 2 T's, lucianacatini.com.br. Aliás, falando em época, né, eu falei, acabou o verão, tá na época de fazer agora a depilação a laser, você faz, né? Faço. A gente podia falar sobre isso mais pra frente. Nossa. Vamos falar? Que a hora é agora, não é isso? Sem dúvida. Porque no verão não é legal, né? Já prepara a pele para Preparar. começar o mês que vem. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.